Eu quero ministrar uma palavra para vocês aqui, com um versículo muito específico, um versículo que Deus tocou em meu coração e eu comecei a trabalhar esse versículo e achei muito interessante. E eu tenho certeza que essa palavra aqui, assim como tem falado também a mim, ao meu coração, vai falar ao seu também. Eu creio nas promessas, eu creio que Deus tem algo a ser estabelecido nas nossas vidas. Então, palavra do Senhor, amém? Fiquemos em pé. Esse é um versículo assim, tremendo. E é um dos versículos que eu mais admiro, na Bíblia. E é um versículo bem pequeno. Então é João, capítulo 11. E o versículo é o versículo 35. Põe aí, por favor. Que coisa, né? Preciso ler? Todos estão lendo, né? 11:35. Jesus. Eu estava olhando esse versículo em todas as versões e é o mesmo. Jesus chorou. Jesus chorou. Amém? Podemos assentar. Era só isso. Queridos, esse versículo é um dos versículos mais emblemáticos na Bíblia. Um dos versículos que mais marcam a história de Jesus na Bíblia. Ele contém um significado muito extenso. Ele é considerado por muitos o menor versículo da Bíblia, mas com um significado muito singular e específico. Existem outros versículos na Bíblia que são considerados menores, mas sempre tem que ter um pós-texto após ele, mas esse aqui não. Esse aqui é Jesus chorou e ponto final, e acabou. Os outros que vão aparecer por aí vai ter sempre uns 2 pontinhos, uma continuidade na frente. Disse Jó, ele vai dizer o quê? Lá na frente, no próximo versículo. Mas esse não, esse é um versículo recheado de um sentimento único, um sentimento singelo e que não tem como descrever de forma nenhuma. Mas nós sabemos, nós como seres humanos, sabemos que o choro ele é um sentimento muito diversificado. Ele tem diversos caminhos, diversas nuances. E se você for parar para pensar, e se você for olhar e analisar verdadeiramente, né, o choro ele pode ser expressado, por exemplo, pela dor, não é verdade? Quando você está com muita dor de dente, queridos, ou quando você está com aquela dor que você não se aguenta e as lágrimas vêm aos seus olhos, não é verdade? Porque é expressado pela dor, mas é expressado por uma dor também diferenciada da física, que é a dor da alma, e às vezes você está com dor na alma e você passa a derramar o quê? Lágrimas, você começa a chorar, queridos, né? O choro também é expressado pela alegria, quando você está alegre demais. Poxa vida, eu estou alegre porque o irmão conseguiu a residência dele, amém? Glória a Deus, eu já estou profetizando, amém? E vou ficar alegre por ele e vamos chorar juntos, amém? Glória a Deus. Sabe? A alegria pela tristeza que muitas vezes nos abate, nós também choramos, é verdade ou não é? Nós temos aquele choro contido de tristeza porque estamos tristes com alguma coisa que aconteceu ou conosco ou com alguém, amém? Pela raiva, já viu alguém chorando de raiva, irmãos? Quem já chorou de raiva aqui? Levante a mão. Tá aquela raiva e você chora com raiva porque aquilo não deu certo e você queria que fosse dar certo. E as lágrimas vêm aos olhos. Não. Pois é. E aí? Aí as lágrimas vêm o quê? Aos olhos, porque você está com raiva. Porque você queria que aquilo acontecesse daquela forma.
Então você ficou com muita raiva. Ou ficou com raiva e frustrado por alguma coisa. Já teve frustrações na vida? Já, né? Com certeza. As suas frustrações, e você se abate com aquela frustração e fica com raiva porque não conseguiu, e as lágrimas, elas vêm aos olhos. Pela saudade, quem já teve saudade aqui? Hã? Todo mundo já teve saudade. Saudades de um tempo bom, oh Jesus Cristo, né? Uma casinha branca lá no alto da serra, um coqueiro ao lado, 2 cachorros magros amarrados, não é verdade? Saudades, amados. A gente chora de saudade quando a gente lembra de coisas, né, que aconteceu na nossa vida boa, não é verdade? Então nós temos saudades daquilo ali, a gente chora. Nós choramos pela emoção, somos emotivos e muitas vezes choramos, né? É isso. Nós choramos pelo medo. Quantas pessoas têm medo e às vezes choram pelo medo, não é verdade? A luz acendeu, meu Deus do céu! Medo, não é verdade? A gente chora. Preste atenção, amados. Nós choramos por amor, não é verdade? Quem já chorou por amor aqui? Levante a mão. Não minta, por favor, levante. Muito choro por amor, não é verdade? Choramos por amor. É verdade. Agora, nós choramos por uma coisa, às vezes intencionalmente, para chamar a atenção do outro. Aí a pessoa vai chama a atenção, tá aí um bebezinho, né? Quando ela quer mamar, o que ela faz? Chora. A intenção dela é chorar, não é verdade? Aí você quer alguma coisa, ele vai dar. Ela vai vir, ela vai falar alguma coisa. Aí você está ali, venha. Ou seja, você chora por uma intenção de alguma coisa acontecer, né? Para chamar o quê? A atenção, amado. Então é um choro intencional. Por exemplo, alguns acontecimentos nos remetem a muitas lágrimas, né? Como catástrofes, quando nós vemos guerra, quando nós vemos pessoas morrendo, quando nós vemos fome, quando nós vemos história de famílias a sofrer, não é verdade? E você olha aquilo na televisão e fica, é verdade, Senhor, tem misericórdia. É verdade, nós choramos, nós temos esse sentimento, amados, por esses acontecimentos. A Bíblia relata várias situações de choro, não é verdade? Se eu for relatar todas aqui, não vou ficar aqui até amanhã. Mas eu vou, só algumas para a gente entender. Por exemplo, Ezequias. Ezequias chorou amargamente quando ele recebeu a notícia que ia morrer. Sim ou não? O que ele fez? Ele se vira para o lado da parede e fala, Senhor, reta os teus olhos, Senhor. Não faça isso comigo. O profeta estava saindo. Quando ouvir a voz de Deus, volta lá e diga para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Parou para pensar como o choro move o coração de Deus? Ele foi lá e teve os seus 15 anos, né? Ele chorou amargamente. Ele havia também se arrependido por não haver finalizado uma tarefa que ele precisava finalizar, queridos. E ele queria finalizar com muita intensidade. Presta atenção, queridos, olha como é sério que eu estou falando aqui. Vocês vão saber lá no final o porquê que Deus está falando isso hoje comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por exemplo, José chorou quando ele viu seus irmãos e seu pai, não é verdade? E ele não chorou na frente deles. Ele saiu no cantinho, foi lá dentro da recâmara e chorou lá dentro. Amargamente. Por ver os seus irmãos. Por conhecer os seus irmãos. Depois, não sei de quantos anos, ele está... Meus irmãos. Quando ele viu o pai dele, ele chorou aos pés do pai. Foi ou não foi, irmãos? Então José chorou, queridos, exatamente. Davi chora com toda a congregação quando ele chega lá em Ziclag e a cidade está invadida. E o fogo, tinha ateado fogo em tudo, os amalequitas tinham feito o destroço. E Davi pega, planteia e começa a chorar e toda a congregação começa a chorar com ele. Por aquelas vidas que foram levadas pelos amalequitas. Mas a história diz que eles foram lá e resgataram a todos. Amém? Glória a Deus. Mas ele chorou. Ele chorou, amados. Preste atenção.
No Novo Testamento, há 3 episódios em que Jesus derrama lágrimas. É claro, é óbvio que é bem provável que não tenham sido os únicos episódios, tá bom? Do derramamento de lágrimas de Jesus. Mas esses 3 estão registrados na Bíblia, amém? São esses 3 mais evidentes e que tiveram um significado muito profundo. Muito. Por isso que essa palavra Jesus chorou, ela é única e ela é exclusiva, ela é singular, amém? Mas ela tem um sentido muito forte. Jesus chorou no coletivo, no individual e no pessoal. Eu quero abrir a palavra de Deus lá com vocês, primeiro, pelo individual. Lá em João, continua em João mesmo, 11, o versículo 32, filho, até o 36, por sinal vai passar por esse versículo aí. Amém? Olha o que vai dizer. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse o quê? Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, quem é que estava chorando? Maria. Bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente o quê? Opa, olha só onde vai parar esse texto. Profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam. 35. Jesus? 36. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus chorou pela vida de um amigo, porque ele o amava muito. Sabe de uma coisa, queridos? Quando eu leio essa passagem, eu observo uma coisa interessante. Vocês sabiam que Jesus clama através do Espírito Santo, claro, e chora por nós, por cada um de nós, pelas nossas vidas, pela salvação da humanidade? Vocês pararam para pensar, amados? Jesus amava o seu amigo, e ele, aleluia, chorou quando viu aonde tinham colocado o seu amigo. Jesus chorou no individual, amava o amigo e chorou por ele. Jesus chorou pelo coletivo, lá em Lucas 19, o versículo 41 e 42. Abra a sua Bíblia, ou acompanhe comigo. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus o quê? Chorou por quem? Por ela, pela cidade. Continua. E disse, se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Olha só que tremendo. Todavia isso agora está oculto aos seus olhos. Jesus entra em Jerusalém, não fez nada em Jerusalém, queridos, porque não acreditavam nele. Mas Jesus chorou por eles, no coletivo. Eu quero chorar por essa gente. Sabe? Jesus chorou por eles, queridos. Jesus chorou por si mesmo. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Abre. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele, ou seja, a Deus, que o podia salvar da onde? Da morte. Foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus chora por si mesmo, sabendo o momento e a hora em que ele ia passar por tudo que ele passou. Queridos, é muito sério. Esse pequeno versículo, Jesus chorou, tem tudo a ver, sabe? Tudo a ver comigo, com você, sabe? Eu quero conjecturar aqui algo, eu vou só conjecturar, amados, mas eu tenho certeza, sabe, que lá na glória, Jesus está lá ao lado do Pai, ele ainda chora, amém? Glória a Deus. Ele ainda chora, queridos.
E sabe, isso porque Ele nos presenteou, sabe com o quê? Com os seus 33 anos de vida aqui na terra. 33 anos de vida aqui na terra. Ele testemunhou, ele viveu todo um sentimento de um ser humano, amados. Presta atenção. Foram 33 anos vivendo um sentimento como um ser humano, sendo Deus. E hoje eu creio sim, queridos, que ao lado do Pai, Ele chora sim. Ele chora. Ele chora por mim, Ele chora por você e Ele chora por todos. Ele ainda continua. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer lá em Romanos 12, 15, né? Vai dizer assim, Romanos 12, 15, alegre-se com os que se alegram, e chorem com os que choram, um pelos outros. Nós acabamos de ouvir um testemunho, um pelos outros, o amor um pelos outros, a entrega um pelos outros, chorar um pelos outros, amém? Em Mateus 5,4, Jesus também está a dizer algo interessante. Mateus 5,4, olha o que ele vai dizer: bem-aventurados que? Pois serão o quê? Engraçado, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 4, vai dizer assim, Eclesiastes 3, 4. Tempo de chorar, amém? E tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Por quê? O choro é um tempo. Para tudo tem um tempo, queridos. E o choro também entra nesse mesmo pacote. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um tempo de você chorar. Às vezes você quer prantear, às vezes você quer ficar sozinho, você quer chorar, você quer esbravejar, você quer falar com Deus, você quer estar ali, amém? Glória a Deus. Para, sabe, expor o que você precisa expor e chorar, amém? Glória a Deus. Porque Jesus não foi diferente, Jesus chorou, amém? Jesus chorou. Jesus ainda chora por nós, amados. Eu quero finalizar aqui dizendo que coloque esse único versículo 11:35 no seu coração, e todas as vezes que você estiver chorando por qualquer coisa que seja, você se lembre: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou, sabe? E se eu estou chorando aqui, Jesus chorou. Poxa vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está na glória, está lá ao lado do Pai, mas Ele chorou, amém, aleluia. E Ele chora hoje por mim, Ele chora por você, pela sua família. Não desista. Jesus está a contemplar cada detalhe da sua vida, não se preocupe. Se você tiver que chorar e esbravejar, chore. Faça o que você tem que fazer. Eu quero chorar hoje, eu estou com vontade de chorar. Chore o dia inteiro, não tem problema. Né? Faça como lá Neemias, Esdras, né? Que arrumaram as congregações e começaram a chorar e prantear o dia inteiro. Sabe, amados, é isso que nós precisamos entender. Sabe? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro lá na frente vai expressar a alegria. O choro lá na frente vai trazer o alento que você precisa. Pense bem, sabe aquela pessoa que não chora, que não gosta muito de chorar? Ela sempre vai ter lágrimas contidas dentro dela. E o dia que ela explodir para chorar, sai de baixo. Sabe por quê? Porque ela vai chorar o dia inteiro. Ela vai chorar o dia inteiro. Sabe? Mas o choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã. A alegria que vem e nos abraça. E diz assim para você e para mim: eu também chorei. Jesus está dizendo, ó, eu chorei por você.
Eu chorei pela sua vida, eu chorei por Israel, eu chorei pela humanidade. Eu chorei por todos. Jesus chorou por todos nós. E Ele está aqui falando isso para você. Que todas as vezes que você estiver em conflito com você mesma, ou com você mesmo, ou conflitos familiares, ou conflitos no trabalho, ou conflitos na família, ou em qualquer outro lugar, ou em qualquer outra espécie de conflitos, amém? Ou chorando por alguma situação emotiva, lembre-se de uma coisa, você vai lembrar de João 11:35, Jesus chorou, e ponto final. E ponto final. Aí você lembra, Jesus chorou, então eu também posso chorar, deixa eu chorar, Senhor, deixa eu derramar minhas lágrimas que eu preciso derramá-las. Deixa eu expressar o que eu preciso expressar. Às vezes, na oração, você não precisa falar nada. Apenas o seu choro já diz tudo para Deus. Já parou para pensar? Quem já dobrou o joelho aqui, pode ser sincero. Dobrou o joelho e começou a chorar e não dizia nada para Deus. Apenas choro. Levante a mão aqui, eu. Muitas vezes. Só choro. Sabe, seu Manuel? Choro. Não saía nenhuma palavra da boca. Só choro. Mas aí Deus foi recolhendo, né? O que ele faz? Ele desce com um anjo, com um cálice. Viu, linda? Aí fala assim, agora suas lágrimas vão ser derramadas nesse cálice. E elas vão para o altar. Amém, glória a Deus? Lá na glória. Amém, glória a Deus. E lá na glória, quando Deus olhar o cálice repleto das suas lágrimas, amém? Oh, aleluia! Ele vai olhar e falar assim, agora chegou o momento de eu derramar a minha bênção, amém? Aleluia! E aí o choro, que durou uma noite, a alegria vai vir pela manhã, amém? Glória a Deus! Então, queridos, toda vez que vocês se lembrarem, Jesus não foi aquele turrão, Jesus não foi aquele que batia só de frente, não. Ele foi um ser humano. Ele tinha os seus sentimentos. E ele chorou por muitas vezes. Ele foi orar. E a Bíblia fala que o seu suor se transformou em quê? Em gotas de sangue. Ele espremia um pranto interior, queridos, porque prantear e chorar tem uma diferençazinha, tá certo? O pranto é expressado no que você sente por dentro, algo que às vezes te espreme e te comprime, muitas vezes, aleluia, você não entende. O choro você expressa nas lágrimas, você derrama. E Jesus fez isso, e de tanto ele fazer isso, o seu suor se transformou em quê? Em gotas de sangue, porque ele sabia que aquele sangue iria ser derramado sobre a terra. Então o seu pranto interior foi expressado no seu suor. Mas Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou por causa de um amigo que o amava demais, e ele o amava. E Jesus foi lá e ressuscitou ele. Amém, glória a Deus? Eu vou ressuscitar o meu amigo porque eu amo ele. Amém, glória a Deus? Porque eu chorei por ele, porque os irmãos estão chorando, os judeus estão chorando, Maria está chorando, todos estão chorando. Agora eles vão ver a minha glória, amém? Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Foi isso que ele disse ou não foi? Só crê. A pedra foi removida, não foi isso? E quando a pedra foi removida, Lázaro sai para fora. O amigo de Jesus, amém? O amado dele saiu para fora, amém? Glória a Deus. Jesus chora. Chora por mim, chora por você. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.